Como está, primeiramente, a nossa casa, a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos? Como estão aqueles que são de fato mais próximos de nós? A Bíblia nos diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas, logicamente, há uma divisão, uma distribuição diferente em relação ao amor. Primeiramente, a maior parte ou a prioridade deve ser a Deus e depois ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas dentre estes próximos que nós devemos amar, como deve ser feita a distribuição da nossa energia, da nossa disposição, do nosso esforço em relação a este próximo? Primeiramente, nós devemos observar o que o próprio Deus tem feito em relação a quando Ele mandou o Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. Quando Ele mandou o Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo, diz a palavra de Deus que Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Primeiramente, mesmo que Deus tenha amado o mundo inteiro, de tal forma que Ele deu o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, Deus primeiramente, inicialmente, Ele começou com aqueles que eram seus. E se você conhece a história, você vai saber que esses que eram seus eram aqueles que pertenciam à nação de Israel e que de fato estavam esperando as promessas. E primeiramente, Ele veio para os que eram seus. Mas quando os seus não receberam, Deus também deu o poder a todos quanto receberam de serem feitos filhos de Deus. Não apenas os de Israel, mas também todo o mundo. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E hoje o Evangelho chegou até mesmo no Brasil, onde nós podemos ser salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas inicialmente houve um início por onde ele começou. E primeiramente os que eram seus. Talvez você ache isso uma coincidência, mas quando o Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério, nós sabemos que ele foi batizado e logo depois disso ele foi para o deserto. Ele foi levado ali pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E depois daqueles 40 dias, o Senhor Jesus Cristo ele começou o seu ministério. E incrivelmente, em Lucas capítulo 4, você vai observar que ele foi para Nazaré, para a cidade onde ele foi criado. Ele não começou em qualquer outra cidade, senão aquela cidade onde ele foi criado. E quando ele começa o seu ministério, ele começa exatamente num lugar onde estavam as pessoas que eram mais próximas dele, porque foi o lugar onde ele foi criado. E ainda pensando de fato se é uma coincidência ou não, pensa em como os discípulos, por exemplo, quando eles foram reunidos pelo Senhor Jesus Cristo, quando eles foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 10 que ele deu muitas instruções a esses discípulos, aos 12. Mas quando eles começaram de fato, quando realmente eles foram iniciar a sua trajetória de ministério, em Mateus capítulo 11 nos diz que o Senhor Jesus Cristo passou a pregar na cidade deles. Não em qualquer outro lugar, mas havia uma trajetória, havia uma linha traçada para chegar em um determinado objetivo. Eles precisavam começar também por aqueles que eram seus. E, incrivelmente também é necessário lembrar que quando o Senhor Jesus Cristo ele curou um endemoniado ali em Gerasa, aquele homem ele queria seguir o Senhor Jesus Cristo por onde ele fosse. O Senhor Jesus Cristo ele estava trabalhando em muitas cidades. O Senhor Jesus Cristo ele estava pregando em muitas cidades e aquele homem queria seguir o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor não o permitiu. E as palavras do Senhor Jesus Cristo foram: vai para a tua casa e anuncia o que Deus tem feito por ti. O próprio Senhor Jesus Cristo ordenou para aquele homem que ele fosse para a sua própria casa, para que ele pudesse realmente anunciar as coisas que Deus havia feito por ele. E a Bíblia nos diz que de fato ele passou ali pela cidade dele, realmente pregando e anunciando as coisas que Deus de fato havia feito por ele. Mas este é o ensinamento que eu gostaria de passar para você neste dia. Será que nós estamos preocupando primeiramente com aqueles que são nossos?
Será que antes de nos preocuparmos com os irmãos da igreja, estamos nos preocupando com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos? Será que antes de nos preocupar com outras igrejas locais, será que nós estamos nos preocupando com a nossa igreja local? Será que antes de nos preocuparmos com outros países, será que nós estamos nos preocupando com o nosso país, pensando no sentido de evangelização, no sentido de ajudar espiritualmente? Porque é necessário que o mundo inteiro saiba de Cristo. É necessário que o mundo inteiro saiba sobre Deus. Mas Deus nos ensina a sabermos por onde nós devemos começar. Será que nós estamos sabendo por onde começar? Será que nós estamos começando de fato pela nossa família, pela nossa própria igreja local, pelo nosso próprio país? Será que nós estamos começando por aqueles que de fato são mais próximos? Porque dentre todos os nossos próximos, existem os próximos que são mais próximos. E nós devemos dar muito mais atenção, pelo menos inicialmente. Sabemos que infelizmente o Senhor Jesus Cristo ele foi rejeitado na sua própria cidade. Nós podemos ser rejeitados talvez na nossa própria casa, talvez no nosso próprio ambiente, onde nós conhecemos mais pessoas. Mas da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo que iria ser rejeitado por Israel ou em Nazaré, ele sabia exatamente por onde ele deveria começar. E ele deveria começar pelos que eram seus. Que eu e você possamos realmente dar essa devida prioridade para aqueles que de fato são nossos. Para que nós possamos, assim como o Senhor Jesus Cristo, realmente impactar o mundo inteiro, mas sabendo realmente por onde é o mais necessário começar, ok? Este é o canal Jonathan Freitas. Se você gostou desse vídeo, se você acha que ele ajudou você de alguma forma, clique aqui em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal se você quiser receber mais vídeos como este. E se você acredita que essa mensagem pode ajudar pelo menos mais uma outra pessoa, compartilhe este vídeo com alguém que você acha que realmente você possa ajudar. E eu gostaria de saber de você se essa lição te ajudou e qual parte dela foi uma parte que realmente tocou o seu coração. E eu gostaria que você digitasse aqui embaixo. É muito importante para eu saber se esses vídeos estão tendo um sentido para você, para que eu possa continuar trazendo esse tipo de mensagem aqui para este canal, ok? Então fiquem com Deus e aguardo vocês até a próxima.